Boa noite. Eu hoje venho trazer para você algo sobre Esaú e Jacó. Estive refletindo muito sobre isso, Deus falou comigo, então eu vou falar com vocês sobre isso. Está lá no capítulo 25 de Gênesis, versículo 19, está escrito assim: Essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padan-Aram, irmã de Labão, arameu. E orou Isaque insistentemente ao Senhor por sua mulher, que era estéril. E o aceitou o Senhor, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos se combatiam dentro dela, e disse: Se é assim, por que vivo eu assim? Como é que pode, né? Tá ali daquele jeito, as crianças se mexendo muito. E ela foi perguntar ao Senhor. E lhe respondeu o Senhor: 2 nações estão no teu ventre. 2 povos serão divididos desde as tuas entranhas. E um povo será mais forte que o outro povo. E o maior servirá ao menor. Quando se cumprir os dias para dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo ele peludo, como um casaco, e chamaram o seu nome de Esaú. Esaú significa peludo. E depois saiu seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. E foi chamado o seu nome Jacó, que significa suplantador. E era Isaque da idade de 60 anos, quando ela os deu à luz. E eu fiquei pensando muito sobre a primogenitura. Deus falou a Rebeca que ela daria à luz a gêmeos, porque havia uma gravidez meio complicada, com muita mexeção dentro dela, né? Eu tive 2 filhos. A primeira, a Carol, ela não se mexia muito, ela tinha horário para se mexer, ela era toda quietinha. Mas o Paulinho, ele se mexia o dia inteiro, ele não me deixava dormir, de tanto que ele se mexia. Então imagine 2 Paulinhos dentro da barriga, se mexendo o tempo todo. Ela foi perguntar a Deus, consultar a Deus, porque não havia médico, fazer uma ultrassonografia para ver o que estava acontecendo. Não. O próprio Deus falou a ela o que estava acontecendo. É que tem 2 nações no teu ventre. Veja bem. Só que Deus já falou que o menor estaria tendo um povo mais forte e o maior serviria ao menor. Está escrito no versículo 23. Então o Senhor já falou que a primogenitura não ficaria com o primeiro, mas com o segundo filho. Mas por que eu estou falando de primogenitura? Primogenitura era o direito que tinha o filho primogênito, o primeiro, de receber por herança dos pais as bênçãos espirituais mais do que os outros irmãos. A palavra hebraica para primogenitura é Bet Avé, que significa família patriarcal. Herança passada através da linha masculina. O patriarca tinha autoridade sobre toda a família. E com a morte do patriarca, o filho primogênito, o primeiro, se tornava o novo chefe da família. E assim no futuro com seu filho, e assim era sucessivamente. Então, vou falar algumas coisas sobre os direitos dos primogênitos e os deveres. Eles seriam privilegiados e especiais. Eles teriam responsabilidades exclusivas. Era a lei de Deus. Eles pertenciam ao Senhor. Eles tinham que ser consagrados a Deus. Eles eram redimidos. Redimido é comprado por um preço. Eles tinham prioridade sobre os irmãos mais jovens e eles receberiam bênção dobrada. Assim era a primogenitura. Eles teriam bênçãos espirituais. Lá em Gênesis 43 e Gênesis 27 fala sobre as bênçãos espirituais. No caso de filhos das concubinas são aquelas mulheres que as outras que eles tinham, fora sua mulher, mas que era a ideia das amadas esposas. Você faria isso com o seu esposo? Ó, eu não estou conseguindo ter filhos, então eu vou te dar minha empregada para que ela gere filhos. E assim a gente possa continuar com a nossa descendência. Era mais ou menos assim. Mais ou menos não, era assim. Tá?
Mas veja bem o que acontecia com esses filhos das concubinas. Se a esposa tivesse um filho, a primogenitura seria do filho e não da concubina. Como foi o caso de Agar, que gerou Ismael por ideia de Dona Sara. E 14 anos depois, quando nasce Isaac, de Sara, a primogenitura vai para Isaac. E pelo que eu estudei, havia um complô já entre Agar e Ismael. Ismael tinha 14 anos e a mãe incutia na cabeça do filho que ele seria menor, porque realmente ia acontecer isso. Então eles estavam mais ou menos programando o suicídio, desculpe, o assassinato de Isaac. Sara percebeu e Ismael foi mandado embora da casa com Agar, se bem que depois eles voltam até o nascimento. Aí ela começa a provocar Sara e a história vocês já leram como é que foi. Israel também é uma nação primogênita. Lá em Êxodo 4:22 diz do propósito de Deus com Israel, que Israel seria a nação que aproximaria as outras nações para conhecerem Deus. Esse era o propósito de Deus com a primogenitura através de Israel. Em Salmo 89:27 diz assim, fala já sobre há um fio de escarlate, como dizia um professor meu de teologia, uma professora de teologia maravilhosa, que quando nós estivéssemos lendo a Bíblia, haveria um fio de escarlate, um fio vermelho, que mostraria o tempo de Deus já através de Jesus no Velho Testamento. E no Salmo 89:27 mostra esse fio, mostrando já que o excelso Rei da Terra, não fala o nome de Jesus, né? Jesus, Filho de Deus, que seria através dele que ele teria outros filhos. Então já mostrando Jesus como primogênito, como primeiro. Jesus é o nosso irmão mais velho. O Senhor, eu não gosto muito de falar Jesus para cá, ele é Senhor. Aquele de Apocalipse com os cabelos brancos. Ele é Senhor na minha vida. E por ele ser Senhor, eu devo toda a honra a ele. Porque eu fui ensinada assim. Depois nós vamos falar alguma coisa sobre os filhos, que nós não ensinamos nossos filhos a falarem corretamente, eles começam a nos tratar por você para cá, você para lá. Mas quando nossos filhos nos tratam por senhor e senhora, eu não ensinei meus filhos a me chamarem de senhora. E eu me arrependo muito, porque eu não trato meu pai e minha mãe por você. É por senhor e por senhora. Isso agora o Espírito Santo está mandando falar, tá? Você que tem filho pequeno e pequena, dá tempo ensiná-los a falar senhor e senhora. Nos chamar de senhor e senhora. Como? Porque nós não somos amiguinhos dos nossos filhos. Nós somos senhor e senhora. Se nós tratarmos o nosso pai e a nossa mãe por senhor e senhora, além de nós estarmos honrando mais a eles, vai ficar muito mais difícil nós desonrarmos os nossos pais. Eu seria incapaz de desonrar meu pai e minha mãe. E assim que eu fui ao Evangelho, um dia eu conversei com eles e pedi perdão se alguma vez eu tinha desonrado eles. Pai e mãe é sagrado. E eles têm que ser honrados. Certo? Porque eles são o meu pai, meu patriarcal. Meu pai. E eu honro muito eles, até hoje. Eu tenho o privilégio de ter pai e mãe ainda. Ele com 90 e ela com 84. Glória a Deus. Sendo assim, a primogenitura de Esaú, que ele recebeu já por herança, por nascer, ele perde para o irmão. Nesse capítulo, nesse mesmo capítulo, lá no versículo 27, quando ele está com o irmão está fazendo um guisado e ele chega e pede para o irmão uma porção da comida. E o irmão falou assim, eu vou ler para vocês aqui. Ele diz assim, Jacó cozeu uma sopa. Voltando Esaú do campo, porque ele era caçador, e estando cansado, disse a Jacó, rogo-te que me dês de comer desse guisado vermelho. Devia ser uma carne de panela muito gostosa. Gente, eu sei fazer uma carne de panela. Ah, que carne de panela maravilhosa minha, ainda queimo com açúcar. Fica maravilhosa. Aprendi com a minha irmã a queimar a carne, mas a carne fica
tudo de bom, minha carne é maravilhosa. Então eu me imagino assim, que carne era essa que Jacó estava cozendo, que chega Esaú e fala, nossa, que fome, que fome. Vai acabar minha vida se eu não comer dessa carne. Aí Jacó responde, me venda hoje a tua primogenitura. Ele jogou, porque Jacó sabia que a primogenitura estava na mão do irmão e que importância que tinha isso diante de Deus. Os dois conheciam a Deus. Aí o que acontece? Então disse Esaú, eis que eu estou a ponto de morrer. Para que, pois, me servirá a primogenitura? Ah, não, eu prefiro comer do que essa tal dessa primogenitura. O que eu vou fazer com isso? Então disse Jacó, jura-me isso hoje. Ele jurou e vendeu a Jacó a sua primogenitura. Então Jacó deu a Esaú pão e guisado, encheu-lhe de carne, deu logo toda a panela de lentilha e ele comeu e bebeu e se levantou. Deve ter dado uma rotada, né? Eca! E assim menosprezou Esaú a sua primogenitura. Tudo isso que eu li para vocês aqui, a importância da primogenitura, Esaú jogou fora. O que você e eu estamos jogando fora? Hoje eu estava falando com uma moça que o mais importante é o nosso tempo com Deus. O que nós estamos jogando fora? Sendo assim, no capítulo 25, ele perde a sua primogenitura para o irmão. Aqui acontece a total desgraça da vida de Esaú. Aí é que entra a história do enganador, do usurpador. E por causa do que Jacó vai fazer agora, ele vai sofrer muita consequência por causa disso. E, atenção, quem ajudou Jacó a fazer tudo isso? Sua mãe. Sua mãe tá lá nos afazeres da casa, patati patatá, mas sabe que mulher gosta de dar uma ouvidinha, meu ouvidinho aqui, ouvindo lá, porque mulher consegue limpar a casa, cuidar dos cachorros, eu sei, porque eu consigo, gente. Eu consigo fazer tantas coisas ao mesmo tempo, falar com vocês, dar uma olhadinha na Bíblia, já ouvi minhas cachorrinhas aqui em volta, já atendi meu marido, eu faço tudo ao mesmo tempo. E ela também estava nesse processo. Quando ela escuta, ouvido abençoado nosso. O marido falar com o filho. Ele fala assim, é o seguinte, me faz um guisado, porque eu vou te abençoar. Aí ela começa a se mexer. E começa a fazer um fuzuê. Faz o guisado antes, manda o filho mata o bicho antes, faz um guisado pro marido, veste o filho com roupas. E daí ele fala, mas eu não tenho pelo, mames, eu não tenho pelos. Ela faz pelo pro filho, e o pelo sai todo peludo, vai conversar com o pai. E acontece dele abençoar o filho mais novo. Tua voz tá meio estranha, mas o guisado tá tão bom. E ele tava cego. Então foi fácil enganar. O enganador trabalhar. Afinal, veja bem, Abraão e Sara tentaram enganar a Faraó. Quando ele disse que a mulher era muito bonita, que ela não era mulher dele. Ele fez isso 2 vezes. Isaac e Rebeca fizeram a mesma coisa em tentar enganar Abimeleque. Com o mesmo pecado. É de geração em geração aqui ainda. E Jacó e Rebeca tentaram enganar a Isaac. Assim é o caminho da obstinação. Muito forte isso. Apesar de todo esse engano da mãe, aí é que eu quero falar com você o que Deus me revelou hoje. Ela fez tanta coisa. Ela enganou tanto. Quando o filho chega o pai tinha mandado ele matar o animal, né? Para fazer o guisado. Quando ele chega, o pai já estava todo satisfeito. Aí acontece o engano descoberto. Lá no capítulo 27, no versículo 30, aconteceu que logo que Isaac havia acabado de abençoar Jacó, logo que tinha saído Jacó de diante de Isaac, seu pai, Esaú, seu irmão, veio da sua caça. E fez também um guisado e o trouxe para seu pai. E ele disse, levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que tu me abençoes a tua alma também.
Então Isaque, seu pai, lhe disse: quem és tu? E ele disse: sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Quando ele falou isso aqui, ele já não era mais o primogênito. Ele perdeu a primogenitura lá quando ele vendeu para o irmão. Pensa comigo. Não precisava, não precisava toda essa artimanha aqui da mãe, que fez vir um ódio na vida do irmão. Ele ficou revoltado, ele começa a chorar, e se estremeceu Isaque com grande estremecimento, e disse: quem é o que veio aqui, que apanhou a caça e me trouxe e comi tudo antes que tu viesses? E eu o abençoei, e ele será bendito. E quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, clamou com grande e muito amarga exclamação, e lhe disse: me abençoa também, meu pai. Disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Aí você acha que foi aqui que aconteceu o problema, que foi através do engano da comida que Jacó ganhou todas as bênçãos. Não. Ele ganhou as bênçãos porque bênção e primogenitura andam juntas. Ele ganhou as bênçãos quando ele ganhou, que ele vendeu para o irmão, a comida. Foi ali que Esaú perdeu a sua primogenitura. Não foi antes. Não foi agora. Porque a bênção acompanhava a primogenitura. Eu parei hoje para pensar. Deus de Israel. Que coisa. Aí eu fui mais a fundo e pensei, não era necessário o engano preparado pela Rebeca. Nada era necessário, pois a primogenitura já havia sido vendida e a bênção estava junto. Meu Deus! Ele não era mais o primogênito. Todo esse engano e tudo que vai acontecer na vida de Jacó agora podia ter sido evitado. Mas a mulher, quando quer inventar coisa, ela inventa, ela quer passar na frente de Deus. Nós somos muito criativas. Somos ou não somos? Olha pra mim. Como nós somos criativas. Nós vamos arrumando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, pra ajudar Deus, como se Deus precisasse de ajuda. Hello! Como nós somos bobas. A primogenitura representa Jesus. Ele é o primogênito. Como diz nas Escrituras, Jacó foi chamado de enganador e pagará por seus atos. Ele colherá pelo que ele fez, o que plantou, porque o que nós plantamos, nós colhemos. Esaú tipifica o que fazemos com os direitos que temos de Deus. E nós trocamos esses direitos por porcarias. Aí veio o ódio no coração de Esaú, lá no versículo 40. Eu até vou ler aqui. E por tua espada virares e teu irmão servirás, e acontecerá que quando te senhorares descarregará o seu jugo da tua nuca. E odiou Esaú a Jacó pela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse em seu coração: chegará os dias de luto do meu pai, e então matarei Jacó, meu irmão. Ele já viu o pai morto e depois ele ia acabar com a vida dele. A mãe escutou também, porque ela estava sempre com o ouvido, atento. Você acredita que tem mulher que não deixa em paz o seu marido? Não deixa. Ela vive cuidando do que ele faz. Cuida das mensagens do celular. Cuida de onde ele foi, de onde ele não foi, o que ele fez, o que ele não fez. Hello? Você virou Espírito Santo agora? Você virou anjo? Você não confia em Deus. Quantas vezes eu fiz tantas coisas que não devia ter feito. Mas eu aprendi com a vida que o meu esposo é do Senhor e ele vai ter que responder diante de Deus o que ele faz. Então, por que eu tenho que ficar vigiando? Onde você estava? O que estava fazendo? Deus de Israel. A primogenitura representava Jesus. E todo esse ódio que Jacó carregou quando descobriu que o guisado tinha sido comido pelo pai, e não porque ele vendeu a primogenitura lá,
Porque nós gostamos de colocar culpa nos outros das nossas atitudes. Nós não assumimos os nossos erros. Lembra do Éden? Volta a acontecer. Ele passou 20 anos com ódio do irmão até que vai haver a conciliação entre eles. A primogenitura representa Jesus. Jesus anda junto com bênçãos. Mas não esqueça, ele está vindo como juiz. E como juiz, ele vai julgar a tua vida. Hoje eu passei um tempo conversando com uma irmã de manhã e foi uma bênção. Nós conversamos sobre revelações do Espírito Santo e eu vou estar falando a respeito da conversa que ela teve comigo. Foi maravilhoso, porque Deus começou a falar com ela ali, a nossa conversa. Nós precisamos depender mais do Espírito Santo. Agora não pense você que Jesus anda sem bênção e que bênção anda sem Jesus. É a primogenitura. Eu não sei se você está conseguindo me entender. Peça para o Espírito Santo te revelar. Eu até fiz uma anotação aqui. Minha Bíblia é aquilo, né? Toda escrita. Essa nova já está toda escrita, toda marcada. Cristo anda com primogenitura, que anda com bênção. Ele é o primogênito. Ele é o nosso irmão mais velho. E ele deixou o seu trono de glória para nos dar vida e vida em abundância. E nós queremos viver uma vidinha de qualquer jeito. Nós queremos fazer o que... Nós podemos até censurar o que Rebeca fez, mas nós somos muitas vezes rebequentas em nossa casa. Irmãos, é muito forte o que Deus falou comigo hoje. É muito forte saber que a bênção só vem quando você perdoa, porque ele carregou um fardo nas costas. Esaú, por 20 anos. Ele devia ter sido meio corcundo, porque a pessoa quando é corcunda é porque não se esvazia dela mesma, ela não perdoa. É essa palavra que eu queria deixar para você essa noite. A bênção do Senhor vem acompanhada da pessoa de Jesus Cristo. Se você não recebeu Jesus Cristo em sua vida, receba hoje. Porque muitas vezes, mas o pessoal... Não, muitas vezes nós estamos dentro de igrejas e não temos uma vida consagrada a Deus. Receba o Senhor, deixe Ele transformar a sua vida através do seu espírito. Aí sim, você vai ser uma mulher mais leve, mais tranquila, mais relaxada. Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é tremendo. Ele tem o melhor dessa terra para nós. A palavra de Deus diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Receba. Aprenda a ser grata. Para de resmungar, viu, mulher? E toma posse da primogenitura do nosso Deus, através de Jesus Cristo. Nele, você tem acesso ao trono de Deus. Amém? Deus abençoe. E Deus manda te dizer, pare de pôr a culpa nos outros, naquilo que você tem que assumir e ser mudado e ser transformado. Honra a quem devemos dar honra. Primeiro é eu e Deus. Depois é eu e meu esposo. Depois é eu e meus filhos. Depois é eu e minha igreja. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma boa noite.